Opa, tudo bem? Meu nome é Matheus Alvarenga, sou sócio aqui da Precato e esse é o Precato Responde. O objetivo desse quadro é esclarecer dúvidas sobre precatórios que sempre chegam para a gente aqui e tentar trazer isso de uma forma muito simples para você conseguir entender com tranquilidade sobre o assunto que tem interesse. O quadro de hoje é sobre a PEC dos precatórios e é disparadamente a questão que a gente mais tem recebido perguntas aqui da Precato, porque é uma informação que na internet ela é muito complexa, normalmente vem com muita dificuldade para a gente conseguir entender de forma simples do que se trata o assunto. E a ideia hoje é esclarecer isso de uma vez por todas para que você consiga entender qual o impacto da PEC no recebimento do seu precatório. O primeiro ponto para a gente explicar é por que a PEC foi cogitada. E para isso, para explicar isso de uma forma mais simples, é importante a gente entender como funcionava o pagamento de precatórios federais antes da PEC. Existe uma questão chamada período requisitório. O que é o período requisitório? Precatórios expedidos até 1º de julho de 2020, eles entram no orçamento de 2021 e são pagos em 2021. Ou seja, expedido até 1º de julho de 2020, entra como pagamento no final do ano seguinte, expedido após 1º de julho, entra como pagamento ao final do ano subsequente. Exemplificando, um precatório expedido até 1º de julho de 2020 seria pago no final de 2021. Precatório expedido no dia 2 de julho de 2020, por exemplo, seria pago ao final de 2022. Isso é o que acontecia antes da PEC. E por que a PEC foi cogitada? Identificaram que um pagamento de precatórios anual, que era em torno de 30, 35, 38, 40 bilhões de reais ali aproximadamente, para 2022 ele estava projetando algo próximo de 90 bilhões. E aí chamaram de um meteoro dos precatórios que estão caindo sobre as contas públicas. E isso que incentivou a criação de uma PEC para, entre aspas, resolver esse problema, né? Como funciona a tramitação de uma PEC? PEC nada mais é do que uma proposta de emenda à Constituição, que é uma atualização da Constituição Federal para resolver um problema, uma dor latente que a gente tem agora. E essa aprovação não é tão simples. Ela precisa primeiro ser analisada para ver se aquela proposta ela não fere uma cláusula pétrea, se não é algo que vai, de certa forma, ferir a Constituição ou contra algo que já foi definido. Depois de analisar se ela é admissível, se é algo viável, ela vai para votação, precisa de 3/5 da Câmara dos Deputados, precisa de 60% do Senado. Então não é algo tão simples reunir todo esse quórum, reunir toda essa vontade de aprovar uma alteração. E isso faz com que a aprovação de uma PEC seja algo extremamente complexo e que demande tempo. Tanto é que a PEC dos precatórios começou a ser discutida em setembro de 2021 e só foi ser promulgada, finalizada em meados de 2022. Foi quase um ano discutindo um tema que era extremamente complexo, que mexia na vida de muita gente, mas que julgaram como algo necessário a ser realizado. E quais são as regras da PEC? Qual alteração a PEC trouxe no pagamento do seu precatório? Primeiro ponto é o seguinte: teto de gastos. Antes não existia um limite. Tinha um estoque lá de precatórios que deveriam ser pagos no orçamento de 2021. Chegava no final de 2021, o governo ia lá e realizava o pagamento. Agora existe um teto, que esse teto no ano de 2022 foi de 40 bilhões de reais. E daqui para frente ele vai ser o 40 bi corrigido pelo IPCA-E. Por exemplo, em 2023 vai ser 43 bi e por aí vai, depende da correção do período. Ou seja, se hoje existe um teto, quem ficar fora desse teto não vai ser pago naquele ano e vai aguardar o próximo passo na fila de pagamentos. Então isso acabou gerando um atraso. Por exemplo, aproximadamente 50% dos precatórios que deveriam ser pagos em 2022, eles não foram pagos e eles vão aguardar o próximo orçamento. E aí é onde entra o segundo principal fator da PEC, que é a fila de pagamentos. Como que essa fila se comporta? A prioridade, acima de qualquer coisa, são as RPVs, que são requisições de pequeno valor, que são os processos com limite de até 60 salários mínimos. Ou seja, esses processos ele tem prioridade frente a todos os outros. Ele não vira um precatório, ele vira uma RPV, só que ele
come parte desse recurso. Ou seja, esse 40 bi de 2022, 20 bi foi para pagamento de RPV e os 20 bi que restaram foi para pagamento dos precatórios que estavam em aberto. Ou seja, prioridade são as RPVs, então se eu tenho 40 bi para pagar e a RPV deu 20, eu pago primeiro as RPVs, depois eu vou pegar o próximo passo da fila. E como funciona a fila de pagamento de precatórios depois que eu realizo o pagamento das RPVs? Primeiro, precatórios alimentares em que os credores têm idade acima de 60 anos, doença grave ou deficiência, limitado a até 180 salários mínimos, que esse ano foi 218.160. Em segundo lugar, precatórios alimentares em que o valor do precatório seja até 180 salários mínimos. Em terceiro lugar, demais precatórios alimentares. E por último, precatórios de natureza comum, ou seja, os precatórios de natureza comum, mesmo com idade, doença grave, eles não recebem nenhum tipo de valor antecipado. Matheus, mas como funciona o pagamento do ano seguinte? É aí que está o X da questão. Quando chegar no pagamento do próximo ano, igual agora em 2022, 50% dos credores que deveriam receber em 2022 não receberam, ficaram para o ano seguinte. Só que já começou a ser expedido os precatórios que deveriam receber em 2023. Como que vai funcionar em 2023? Primeiro, o governo tem um teto, ele vai realizar o pagamento das RPVs. Ponto 1. Com o que sobrar, ele vai pagar primeiro os precatórios de 2022 que ficaram atrasados. A gente já calculou que não vai sobrar recurso para iniciar o pagamento dos precatórios de 2023. Então eles vão ficar para o ano seguinte e assim vai acontecer em todos os anos. Primeiro, com o recurso disponível, paga RPV, depois paga os precatórios atrasados até acabar o valor. Então tem a ordem lá de prioridade, pela expedição e igual eu expliquei aqui a ordem de preferência. Acabou o valor, quem ficou de fora fica para o ano seguinte e entra depois das RPVs do ano seguinte. Então aí que está o grande problema e que acaba gerando uma bola de neve, que acaba atrasando esse pagamento, porque sempre tem um volume muito grande de RPV para ser pago. O teto ele é baixo, ou seja, o volume começa em 40 bi de pagamento, em 2022 tinha em torno de 90 bi de precatório para ser pago. Então o teto é baixo e desse teto você primeiro tem que pagar RPV, para depois pagar os precatórios antigos, para depois começar o restante da fila, e isso vai gerando uma bola de neve e gerando um atraso que a gente já viu acontecer nos precatórios de 2022. Mas, Matheus, qual o impacto da PEC no pagamento do meu precatório? A grande questão é que antes, aquele precatório que estava dentro do período requisitório, se respeitava um prazo e você conseguia ter uma previsão mais certa de quando você ia receber o seu precatório. Hoje em dia, com a PEC, muitos estão chamando de estadualização do pagamento de precatórios federais, que hoje não é possível ter uma previsão tão clara, porque a fila depende do teto, que já é pré-estipulado, depois vem o pagamento das RPVs, que tem prioridade dentro de qualquer valor, e depois vão vir os precatórios com base em uma fila, que primeiro respeita o ano em que esse precatório entrou no orçamento, e depois vai respeitando as preferências dentro do ano. Então, mesmo credores que têm idade avançada, doença grave, algum tipo de deficiência, ficaram prejudicados com essa PEC, porque se o meu precatório era para ser em 2023, mesmo com preferência, ele só vai começar a ser pago depois que pagar todos de 2022, inclusive os créditos de natureza comum, que normalmente são de grandes empresas, são de valores milionários, vão passar na frente de credores que deveriam ter algum tipo de preferência. Essa estadualização acaba gerando um aumento considerável no prazo e principalmente a retirada da previsão. Se antes eu conseguia ter uma previsão exata de quando eu vou receber esse valor e conseguia fazer conta, se eu tenho um problema para resolver, se eu tenho uma reforma, um investimento, eu conseguia saber quando seria possível executar esse investimento, hoje isso já não é possível fazer, porque depende quanto de RPV vai ter expedido, quanto de precatório tem na minha frente, ficou no estoque, então já não é tão fácil ter uma previsão de quando esse valor vai ser recebido. A única certeza que é possível ter é que vai atrasar e que a PEC tem um impacto direto nesse tipo de questão.
Então é isso, tentei trazer de uma forma bem simples, que seja possível entender, mas é um tema complexo, um tema denso, grande. Então assim, é importantíssimo, se você for com alguma dúvida, utilize o canal, mande sua dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição aqui para atender. Inclusive, ajuda muito curtir, comentar, enviar para um colega que tem algum tipo de dúvida em relação a esse assunto. Ajuda para que a gente consiga continuar trazendo temas que vão ser relevantes para você e vão te ajudar na informação do recebimento do seu precatório ou qualquer assunto vinculado a ele. Pode contar com a gente aqui que a gente está à disposição para te ajudar. E não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação sempre que a gente postar um novo vídeo, beleza? Um abraço e conte sempre com a Precato.